Bom, pessoal, vamos continuar aqui, né? Então, estávamos falando aí de Tales de Mileto, né? Vamos aqui para algumas lendas atribuídas a ele, tá? Uma lenda que é a do burro, vocês devem estar se perguntando o que está fazendo esse burro linguarudo aqui, né? Mas o que diz a lenda? Que em suas viagens o Tales levava sacos com sal em cima aí das costas aí do burro, né? E aí o burro percebeu que se entrasse no rio, o sal iria se dissolver e ele ficaria com menos peso durante o trajeto. E o Tales percebeu, falou, não, esse burro não é tão burro assim, né? E aí colocou umas espumas embaixo dos sacos, né, de sal. E quando o burro entrou no rio, as espumas absorveram a água e quando o burro saiu, percebeu que não estava mais leve, né? Na verdade, o que aconteceu? Estava mais pesado, porque ele estava carregando a espuma, a água e o sal, porque a água não tinha conseguido chegar até o sal, né? Bom, sacanagem do Tales, né, gente? E coitado do burro, tadinho. Bom, mas a lenda que nós vamos estudar, que está mais relacionada com a matemática, é a das pirâmides, né? Das pirâmides de Quéops, né? Então tinha um faraó lá no Egito. Quando soube que Tales iria visitar a cidade, ele pediu para o Tales determinar a altura da pirâmide. E aí, o que Tales pensou, né? Olhem aqui, Tales organizando o esquema. Então, aqui nós temos os raios solares, né? Fazendo sombra na pirâmide. E ele pegou aqui, olha, gente, colocou uma estaca. E essa estaca também projetava uma sombra. Então, nós tínhamos a sombra da pirâmide e a sombra da estaca. Vejam aqui uma representação como se fosse um corte da situação, né? A estaca com a sua sombra e aqui a pirâmide, né? Faz essa sombra aqui e tem mais essa metade aqui da pirâmide, né? Que vem aqui no centro da pirâmide. Percebam que os raios do Sol, por ele estar muito distante, né, da Terra, eles chegam na Terra praticamente paralelos. Vamos considerar que esses raios sejam exatamente paralelos, né? Então, nós teríamos aí um feixe de retas paralelas, certo? Então, vamos pensar aqui numericamente. Ó, eu tenho um feixe de retas paralelas e dois segmentos transversais. Se esse lado mede 1 e esse lado mede 1,5, esse outro lado mede 1, quanto que vai medir esse outro lado? O que vocês acham? Bom, se vocês falaram 1,5, vocês estão certos. Então, também vai medir 1,5. E se esse lado, o terceiro lado mede 1, quanto que vai medir o terceiro lado do outro lado? 1,5 também, né? Porque vai manter a proporcionalidade, certo? Agora, e esse caso aqui, gente? Se esse lado mede 1, esse lado mede 1,5. E se esse lado mede 2, quanto que vai medir esse lado aqui? 1,5? Não, né? Bom, se você falou 3, você acertou. Parabéns, certo? Porque o que acontece? 1 virou 1,5, né? Teve mais meio aqui. De 2 também vai ser 1 vez e meia, ok? Que vai ser 3. Então, tem que manter o quê? Tem que manter a proporcionalidade. 1 eu multipliquei por 1,5. Então, o 2 eu vou multiplicar por 1,5, que vai dar 3. Então, gente, esse é o Teorema de Tales. O que o Teorema de Tales fala? Ó, agora, ó, anotar no caderno, né? Vamos anotar o Teorema de Tales no caderno. Um feixe de retas paralelas
determina em duas retas transversais segmentos de reta ordenadamente proporcionais entre si, ok? O que significa isso? Olha, eu tenho três retas paralelas. Vejam aqui, ó, R é paralela a S, que é paralela a T, beleza? AB está para BC. Olha a primeira proporção. AB está para BC, assim como DE está para EF. Vejam, olha só. AB está para BC, assim como DE está para EF. Ok? Então, é uma primeira forma de eu escrever. Mas eu também posso escrever assim, ó. AC está para BC. Vejam, ó. Eu peguei AC, todo o segmento. Está para BC, que é a parte de baixo. Aí, o que eu faço do outro lado, gente? DF, vejam só. Eu vou pegar também todo o segmento. Se eu peguei AC do outro lado, eu tenho que pegar o DF desse lado. E peguei o segmento de baixo, né? Do BC. Então, aqui eu tenho que pegar EF, ok? E agora, o que eu fiz? Peguei AC, no último caso. AC, todo o segmento está para B, né? O segmento de cima. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pego o completo DF, está para o DE, que é a parte de cima. Então, eu posso utilizar qualquer uma dessas razões. O que importa é que eu tenho que pegar o mesmo que eu pego de um lado, eu tenho que pegar do outro, tá? Para eu manter a proporcionalidade, ok? Então, gente, ou vocês parem o vídeo para copiar a tela anterior, né? Ou vocês copiem depois no slide, ok? Que eu coloquei aí na sala os slides para vocês. Bom, exemplo. Determine o valor de x no feixe de retas paralelas, né? Então, corrigindo aqui, o valor de x no feixe de retas paralelas a seguir. Então, aqui as retas são paralelas, as retas vermelhas, e nós temos as transversais. Como que eu vou determinar x? Se essas retas aqui, né? Essa reta, essa e essas são paralelas, nós temos que 3x mais 1 está para 5x menos 1, assim como 4 está para 6, ok? Simplificando aqui por 2, ó, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 3. Vamos multiplicar em cruz? Então, vai ficar 3 vezes 3x mais 1 é igual a 2 vezes 5x menos 1. Então, nós vamos ter 3 vezes 3, 9x, mais 3 vezes 1, 3. É igual a 2 vezes 5, 10x menos 2, ok? Então, nós temos que 9x menos 10x vai dar menos x. É igual a menos 2 mais 3 menos 5. Então, x é igual a 5, que é o que nós queríamos saber aqui, tá? Bom, continuando, eu vou substituir aqui, gente, ó, o x por 5, então eu vou ter 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Se eu substituo aqui, vai ficar 5 vezes 5, 25, menos 1, 24. Então, 16 sobre 24, se a gente simplificar por 4, né? Vai dar o quê? 4 sextos, que é a proporção do outro lado, 4 sextos, ok? Então, a proporção tem que ser a mesma, né? A razão vai ser a mesma para eles serem proporcionais. E aí, o exemplo 3, olha, um terreno foi dividido em 2 lotes, 1 e 2, por um muro construído paralelamente à rua Frazão e à rua Tucanos, conforme representado no esquema. Então, vejam, ó, aqui está a rua Frazão e aqui está a rua Tucanos.
Então, foi dividido, ó, paralelamente a essas ruas. Olha aqui a divisão do lote, certo? O lote 1 e o lote 2, conforme representado nesse esquema aqui, né? Qual é a medida X? Quer saber a medida X? Da frente do lote 2 para a rua Araras, olhem aqui a rua Araras. Então, nós temos a rua Siriema e a rua Araras. O lote 1 tem 14 metros para Siriema e 16 para Araras. E o lote 2 tem 7 metros para Siriema e X para Araras. Vejam que essa parte que dá de frente para Faisão, essa divisão que foi feita aqui no terreno e essa parte que dá para a rua Tucanos são paralelos, né? Falou no início do enunciado. Então, a rua Araras e a rua Siriema são as transversais. Então, o que nós temos? Que 16 está para X, certo? Na rua Araras. Assim como 14 está para 7 na rua Siriema. Simplificando 14 por 7, então nós vamos ter o quê? Aqui vai ficar 1, né? 2 vezes x é igual a 16 vezes 1. Então, o x vale 8 metros. Então, aí a medida X, né, da frente do lote 2 para a rua Araras é 8 metros. Então, é um tipo de situação de aplicação que é muito utilizado aí na engenharia, né? Então, o Teorema de Tales, ele é bastante aplicado na engenharia. E, bom, pessoal, por hoje, né, de videoaula é isso. E eu vou pedir aí para vocês fazerem uma tarefa. Resolver os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 61 e 62 do livro de matemática, tá? Não é para entregar, ok? Resolvam no caderno, sem enunciado, só façam ali os desenhos, né? Não precisa ficar copiando enunciado, mas desenho precisa. Então, não é para entregar, eu vou fazer a correção na próxima aula, tá? E na próxima aula eu vou pedir uma atividade para entregar sim, beleza? Bons estudos aí para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!